Miriam ajustou o retrovisor observando a estrada sinuosa que a levava cada vez mais fundo ao interior do estado. Ela nunca havia pisado naquelas terras do interior. O sol já se põe atingindo o horizonte em uma mescla de laranja, rosa e cinza das nuvens do temporal que se afastava. No banco do carona, Raimundo segura um pequeno mapa e orienta Miriam sobre o caminho. A cidade, chamada de Santa Mônica do Oeste, estava cada vez mais próxima, e Miriam não podia evitar a sensação de que estava se dirigindo para o desconhecido. O velho corcel amarelo anda com dificuldade sobre a estrada de terra batida e enlameada. Não imaginei que fosse tão distante. Retruca Miriam. Mais uns 20 quilômetros. Fala Raimundo, sem tirar os olhos do mapa. 20 quilômetros. Nessa estrada, nessas condições, vai ser pelo menos mais uma hora de viagem. Lamenta Miriam. Miriam, no mapa, diz que tem um posto 2 quilômetros à frente, melhor parar, para abastecer, usar o banheiro. Idealiza Raimundo. 15 minutos depois de muitos buracos, o corcel amarelo encosta na bomba de gasolina de um velho posto de combustível. Um homem se aproxima do carro. Um boné de político adorna sua cabeça e suas roupas não se assemelham em nada aos uniformes dos frentistas que partilham do mesmo ofício na capital. Quanto? Pergunta o frentista. Boa noite, R$ 50, por favor. Responde Miriam. Enquanto Miriam retira a nota da carteira, ela aproveita para entregar um cartão telefônico para Raimundo. Senhor Raimundo, teria como o senhor ligar para a ONG e ver como Bela está? Mesmo deixando ela com o resto do grupo da ONG. Não imaginava que íamos demorar tanto. Pede a advogada apontando para um orelhão ao lado da porta do que deveria ser uma loja de conveniência. Claro, minha querida. Responde o senhorzinho, já abrindo a porta do carro. Miriam sai do carro para poder se espreguiçar. O dia todo dirigindo, tinha deixado suas pernas dormente. A advogada se encosta no velho corcel, enquanto vê os números de marcação da bomba de combustível girar vagarosamente no painel. O senhor sabe me dizer se tem alguma pousada em Santa Mônica do Oeste que dê para pernoitar? Questiona Miriam ao frentista. Moça, se a senhora veio para cá sem ter onde pousar, provavelmente vai ter que dormir no carro. Por aqui não tem nada. Talvez a senhora encontre um lugar em Pedreiras que é uns 30 quilômetros depois. Mas a estrada tá horrível. Respondeu o frentista guardando a mangueira. Nossa, cidade é pequena assim. Continua Miriam. Pequena. Chamar aquilo ali de cidade é ousadia. Tá mais para um povoado, não tem nada lá. Se você não for morador ou familiar de alguém de lá, não sei o que pode levar alguém para lá. Acrescenta o frentista. É que estou procurando a família de um amigo. A família Ribeiro, eles têm um filho chamado Leandro que saiu da cidade há uns 4 anos. Conhece? Indaga Miriam. Senhor Leonel. Conheço sim. Ele mora logo na entrada da cidade. É o dono do sinuca, não tem erro. Responde o frentista. Ok, obrigada. Agradece Miriam. A advogada vê Raimundo retornando em direção ao carro, os dois entram no veículo e logo saem do posto retomando a esburacada pista. Eu falei com Berna, ela está um pouco mais calma, ainda abalada com tudo, mas acho que não precisamos nos preocupar com ela. Ela disse que todos os voluntários da ONG estão por lá. Comentou Raimundo. Menos mal. Responde Miriam em um tom de alívio. 40 minutos, após terem saído do posto e a escuridão da noite já toma conta da estrada, os faróis do carro iluminam uma placa. Seja bem-vindo a Santa Mônica do Oeste. Chegamos, afirma Raimundo. Quando finalmente chegou a Santa Mônica, Miriam foi recebida por uma paisagem peculiar. Casas simples se alinhavam ao longo das ruas de terra, e o ar tinha um cheiro de terra molhada. Ela estacionou o carro próximo à praça da cidade, que se resumia a uma igreja e uma mangueira com um banco de madeira que a rodeava todo o seu tronco. A dupla observou durante alguns minutos as pessoas que passavam, tentando sentir o pulso da comunidade. Ficou claro para a advogada de que eram uma dupla de forasteiros naquele local. A mistura entre olhares curiosos e hostilidade era notório. Ei Miriam, acho que aquele deve ser o local que o rapaz do posto falou. Apontou Raimundo. Entre a fileira de casas, uma em específico se destacava.
Era um pouco mais arrumada que as demais, algumas luzes externas iluminam sua fachada, uma velha caminhonete parada à frente da porta e alguns homens bebem sentados em mesas e cadeiras de ferros dobráveis em cima da calçada. Só pode ser lá, afirma Miriam, já saindo do carro. A dupla passa ao lado dos homens na entrada do bar que os acompanham com os olhares desconfiados. Ao entrar no estabelecimento, a dupla tem a sensação de ter passado em algum tipo de portal. Mesmo que o calendário com a foto de uma mulher com os seios de fora marque que estão em 2005, o lugar parece ter congelado no tempo. Uma mesa de sinuca adorna no centro do estabelecimento. Um baleiro giratório enfeita o balcão de madeira e por trás dele, tudo que uma pequena venda deveria ter-se. Uma magra senhora com um semblante abatido se aproxima da dupla. Ela parecer ter, por volta de 50 anos e utiliza um lenço amarrado à cabeça. Boa noite. Cumprimenta a senhora. Boa noite. Responde a dupla. O que desejam? Pergunta a senhora com um tom de voz questionador. Gostaríamos de saber se aqui é o estabelecimento do senhor Leonel Ribeiro. Pergunta a advogada. Sou a esposa dele e quem são vocês? Insiste a senhora. Desculpe a indelicadeza, eu me chamo Miriam e esse é o senhor Raimundo, sou advogada da ONG Acolher, gostaria de conversar com os pais de Leandro da Silva Ribeiro. Se identifica, Miriam. Moça, meu marido tá lá atrás, jantando, eu vou chamar ele, mas não sei no que a gente pode ajudar, tem mais de 6 meses, que a gente não tem notícias do Leo. Responde a senhora. Então, senhora, nós temos algumas notícias referente ao Leandro, mas seria melhor a senhora ouvir juntamente com seu marido. Explica Raimundo. A senhora encara os dois forasteiros por alguns segundos enquanto enxuga as mãos com o avental que lhe enfeita a frente do colo. Vou chamar o Leonel, podem sentar. Alguns minutos se passam até que um senhor alto com feições rude também aparentando por volta de 50 anos aparece na porta por trás do balcão em companhia da sua esposa. Boa noite. Entona o senhor de uma forma agressiva. Boa noite. Responde a dupla. Minha mulher disse que vocês vieram falar do Leandro. Questiona o senhor. Então, senhor Leonel, como dissemos à sua esposa, temos uma notícia sobre o filho do Sem. Antes mesmo de terminar a frase, Miriam é interrompida por um estrondoso tapa no balcão. Eu não tenho fio, dona. Aquela coisa que esteve aqui não é meu fio, então a não ser que vocês tenham vindo aqui para dizer que meu fio voltou ao normal, a conversa acabou. Exclama Leonel. Calma, Leonel. Pede a esposa. Calma nada, Lina. Foi justamente esse pessoal que ficou incentivando Leandro com essas ideias do cão. Grita Leonel, enquanto afasta a mulher com um solavanco e parte agressivamente em direção à dupla. Calma, senhor Leonel. Suplica Miriam segurando Lina que perdeu o equilíbrio devido à investida do marido. Senhor, mantenha a calma, a ONG somente acolheu a Lia quando ela chegou na capital. Indaga Raimundo. Lia. Lia. Essa peste desse nome, eu não suporto, se você soubesse o quanto eu fico furioso quando escuto esse nome. O nome dele é Leandro, foi o nome que eu e a mãe escolhemos e que o Senhor acolheu no batizado dele. Grita Leonel. Alguns dos homens que bebiam na frente do bar já estavam de pé atrás de Miriam e Raimundo. Algum problema aí, senhor Leonel? Perguntam dos homens em um tom ameaçador, enquanto levanta a camisa mostrando o cabo de uma faca. Não, eles já estão de saída do meu estabelecimento. Responde Leonel encarando Miriam sem desviar o olhar. Homem, pelo amor de Deus, deixa a moça falar o que tem nosso filho. Suplica a mulher. Lina, melhor calar sua boca. Grita Leonel encarando a esposa. A mulher se cala e abaixa a cabeça. Bora, se adiante, não ouviu o homem, rala daqui. Grita um dos homens, já com a mão no cabo da faca escondida em sua cintura. O ambiente tinha ficado terrivelmente pesado de uma hora para outra. Miriam olha para Raimundo e faz um leve sinal com a cabeça. No mesmo instante, com destreza de um jovem impetuoso de 20 anos, o sexagenário saca uma pequena pistola que trazia escondida na cintura. Bora, mão na cabeça cambada, todo mundo com a cara na parede, agora é assunto de polícia. Gritou o senhorzinho se agigantando no local. No mesmo instante, os homens levam as mãos à cabeça e encostam com a cara na parede. Minha Nossa Senhora, meu povo, não precisa disso! Exclama Lina.
Miriam olha para o semblante de ódio e desespero nos rostos dos pais de Lia e logo ela compreende o cenário por trás da escolha dela em ir embora dali. Miriam se aproxima de Lina e segura as mãos dela. Me perdoe por isso, dona Lina, eu juro que não queria que fosse assim, mas as notícias que trago não são boas. Fala, Miriam. Claro que não deve ser coisa boa, vindo de vocês e daquele lá. O que aquela coisa mandou você avisar? No mínimo, tá nos processando. Quer a parte dele na herança, eu queimo tudo isso aqui, mas não deixo um real para ele enquanto ele não parar de viadagem e agir feito homem. Exclama Leonel. Miriam encara Leonel, por um instante, seus olhos apesar de cheios de lágrimas refletem todo o ódio que ela está sentindo à frente das atitudes de alguém que deveria amar e respeitar sua filha. Vai, fala logo e vão embora. Exclama Leonel. Miriam volta a olhar para Lina. Mas agora seu olhar era completamente diferente, a tristeza e o pesar eram evidentes no seu semblante. Dona Lina, infelizmente o Leandro foi atacado na capital. Ela não resistiu. Finalmente revela Miriam com as lágrimas rolando em seu rosto. Lina solta as mãos de forma abrupta e começa a caminhar vagarosamente de costa. Não, não, você tá mentindo, minha Meni. Mentira. Você tá mentindo. Responde Lina. Sinto muito, dona Lina. Responde Miriam. Lina caminha em direção à porta e sai à rua ainda em estado de choque, caindo de joelho em meio à rua de chão batido, as lágrimas em seu rosto caem ao chão. Senhor, por quê? O que eu fiz ao Senhor? Já não basta a minha cruz. Agora o Senhor tira ela de mim. Grita Lina em pranto. Tá vendo como vocês deixaram ela? Bora, já deram o seu recado, agora vão embora daqui. Exclama Leonel. Miriam volta a olhar Leonel de uma forma furiosa. O senhor entendeu o que eu disse, sua filha faleceu. Grita Miriam. Leonel não responde Miriam. Ele caminha em direção à porta e grita para sua mulher. Loralina, levanta e entra, vou fechar o bar por hoje. Depois ele volta em direção a Miriam. Acho que foi você quem não entendeu, moça. Eu não tenho uma filha. E o fio que eu tive já morreu tem uns 8 anos, agora sumam daqui. Responde Leonel adentrando pela porta que dá acesso à casa. Miriam olha consternada para o que acabara de presenciar, como alguém poderia ter aquele tipo de pensamento e atitude para com a única filha. Vem Miriam, vamos embora. Chama Raimundo a pegando pela mão. Eles saem observando aos arredores, alguns moradores espiam a cena entre portas e janelas entreabertas. Um pouco mais à frente Lina em lamentação, ainda, está caída de joelho no meio da rua. Vai indo na frente, senhor Raimundo. Não demore, somos minoria e em um local desconhecido. Responde Raimundo. O senhorzinho apressa os passos em direção ao carro enquanto Miriam se agacha ao lado de Lina. Dona Lina, eu realmente sinto muito. Por tudo. Só quero que saiba que sua filha era uma pessoa incrível e falava muito bem da senhora. Por favor, se precisar de alguma informação ou ajuda. Esse aqui é meu número e o endereço da ONG. Fala Miriam, enquanto entrega um cartão de visita para Lina. A enlutada senhora não responde. Miriam acha melhor não insistir e levanta, mas para ouvir Ligia chamar seu nome. Miriam. A advogada volta ao encontro de Lina. Pode falar, dona Lina? Responde Miriam. Quero ver minha menina. Me ajude, me tire daqui, por favor. Eu não aguento mais. Suplica Lina em prantos. Miriam desde o início tinha tido uma estranha sensação de desconforto ao ver Lina. Ela não sabia dizer o que era. Mas, tanto tempo trabalhando com pessoas em estado de vulnerabilidade parecia ter aguçado seus sentidos para situações e pessoas com problemas. A advogada não pensa duas vezes, ajuda a mãe de sua falecida amiga a se levantar e a acompanha apressadamente para o carro. Vamos, Raimundo. Entra logo. Ordena Miriam. O senhorzinho entra rapidamente, pelo lado do carona enquanto a advogada ajuda Lina a se acomodar no banco de trás do carro e em seguida já toma a direção. O carro sai em disparada. O cantar do pneu estronda entre as pequenas casas. O que você fez, Miriam? Tu sequestrou a mulher? Perguntou Raimundo assustado. Raimundo, cala a boca, por favor. Tu não entendeu. Isso aqui não é nenhum sequestro. Pelo contrário, é um resgate.
responde Miriam, enquanto vê a placa de volte sempre passando rapidamente e ficando para trás.